Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, 21 de abril de 2023, esse estudo ele é organizado e coordenado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, e para aquelas pessoas que cheguem hoje, avisamos que os estudos anteriores eles estão disponíveis lá no site da nossa casa, Sociedade Espírita Obreiro do Senhor. Então, as pessoas podem entrar lá, que vai ter esse estudo anterior, como bem outros estudos também, né, ligado à doutrina espírita. Tem vastos estudos lá no nosso site, entrando lá nesse www.obreirodosenhor.org.br, no canal do YouTube. Tem estudos do Livro dos Espíritos, tem estudos da Revista Espírita, tem estudo do magnetismo, tem também informações sobre os nossos cursos e todas as nossas programações de atividades. Então, dando continuidade ao nosso estudo, nós estudamos lá já nos capítulos anteriores, fizemos especificamente semana passada o capítulo 2, e hoje, dando continuidade, nós vamos entrar na parte, já estamos saindo daquela parte que foi falado lá de Deus, né? E estamos entrando na parte de criação, que é o capítulo 3. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da Terra, Adão, né? Diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos e considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então, Kardec começa essa questão na pergunta número 37, fazendo uma primeira pergunta aos espíritos. Ele pergunta: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? E os espíritos respondem: é fora de dúvida que ele não pode ser feito de si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Aí, como nós falamos nas anteriores, então tem sempre os comentários de Kardec, né? Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Continua. A 38. Como criou Deus o universo? Pergunta. Resposta. Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras de Gênesis 1 e 3. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. E aí na pergunta 39. Poderemos conhecer o modo da formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito você pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Você vê como Kardec, eu gosto dessa obra, porque como que, lógico, ali tudo foi muito intuído, mas ele era preparado para isso, porque ele não se contentava, ele queria ir buscando mais perguntas, porque às vezes a gente faz as perguntas, nós não sabemos fazer as perguntas, e dá a resposta e nós aceitamos. Ele não, ele queria entendendo como é que era feito isso. E aí eu fico pensando, até estava refletindo um pouquinho, semana passada, quando eu estava montando esses estudos, eu já tinha estudado isso aqui antes, e aí a gente percebe assim, na Revista Espírita parece bem claro isso, e até a preocupação que ele teve na introdução, porque você imagina numa época onde da própria Igreja Católica saindo, já comentamos sobre isso, saindo daquela época de perseguição das cruzadas e da Inquisição, né, onde que perseguiam, aí vem um Kardec dizendo do Livro dos Espíritos,
coloca lá a pergunta, primeiro o que é Deus, que já ia contra tudo que estava escrito lá na Bíblia, né? E depois vem com as perguntas desse tipo, os caras ficaram malucos, né? Fala, poxa, quem que é esse cara para ficar questionando, né? Tudo que está escrito na Bíblia, né? Então é bem natural. E ele não, ele queria saber. Vamos perguntando e vamos ter a resposta, né? Então, quando ele fala aqui, ó, poderemos conhecer o modo de formação do mundo? Tudo o que a esse respeito pode dizer e compreender é que os mundos se formam pela condensação de matéria disseminada no espaço. Ué, tudo bem, essa resposta parece muito simplória, eu quero saber mais, né? Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria? Mundos em via de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, acreditar-se na influência deles. Olha aí. Refiro-me à influência que vulgarmente lhe atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Pode o mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço? A matéria que o compõe? Sim. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Continua na 42. Pode-se conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Aí ele fez a pergunta relacionada à formação da Terra, né? Agora ele vem falar sobre a formação dos seres vivos, né? Aí, na 43. Quando começou a Terra a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. E vai dando continuidade. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes que aguardavam momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que acessou a situação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente da inércia, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. E aí ele continua perguntando, né? Fala, poxa, tudo bem, mas e como é que é isso? Aí ele pergunta 45, onde estavam esses elementos orgânicos antes da formação da Terra? É uma pergunta bem natural, né? Falar, estava ali o germe, mas onde é que estava isso, né? E os espíritos respondem, achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começar a existência nova em um novo globo. E aí o Kardec faz o comentário dele, né? A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições precisas. Menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado,
tem-se visto os grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que apenas esperam uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo a formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesmo da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade do mundo por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. É que realmente nós todos somos curiosos por isso, né? E aí é fácil a gente entender hoje, de quando em quando tempo aparece, por exemplo, essas questões de vírus mesmo, né? Novos. Como é que aparece isso? Uma condição favorável lá, acontece algum cataclisma, alguma temperatura, alguma alteração que mexe com eles e eles se formam, está constantemente se formando esses novos, principalmente patógenos aí nocivos à saúde e assim por diante, espécies diferentes, inclusive, né? Que não se via, de repente eles se formam porque as condições estão favoráveis para a formação deles, né? E eles estavam ali, é isso que eles quis dizer, né? Da semente é fácil nós entendermos, né? E às vezes as pessoas guardam sementes em lugares secos lá por anos e anos, que ele falou. Existe hoje eu estava vendo umas reportagens sobre isso, celeiros que guardam isoladamente sementes antigas, né? Onde que eles pegam sementes de milho lá de milênios atrás lá, eles guardam lá e depois colocam elas em ambiente adequado e elas brotam de novo e germinam a semente. Então, nesse sentido que ele se baseou, que ele colocou ali, para mim é bem lógico acontecer isso. E aí ele fez a questão, por que não os orgânicos, né, que seriam os seres vivos, né? E aí ele pergunta na 46, ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. É aquilo que eu estava comentando, né? Nós todos os dias testemunhas desse fenômeno. O tecido do corpo humano e dos animais não encerram os germes da multidão de vermes que só espera para desabrochar a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É o mundo minúsculo que dormita, né? E se cria. E aí ele estava falando dos seres vivos em geral, agora ele vai falar mais especificamente sobre a espécie humana, né? Então ele pergunta, e a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar ao que se disse, foi o que se é, foi o que deu lugar ao que se dissesse que o homem se formou no limo da terra. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. E ele continua. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. Ou mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. E aqui ele continua agora falando um pouquinho mais sobre o povoamento da Terra, né? Na pegadão, né? A espécie humana começou por um único homem?
Não. Aquele que é mais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra, né? Isso, por isso que eu estava comentando aquela parte no começo ali. Para nós, hoje que somos espírita, que nós que entendemos, é muito lógico isso, a gente compreender isso, né? Mas você imagina umas pessoas que seguia o que estava escrito na Bíblia ali, e tal, aquilo era um baque, né, dizer isso, né? Porque é como se dizer se fosse contra a igreja, né? Poderíamos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos no que eles assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. E aí o Kardec faz um comentário. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a algum dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constitui tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se alguns séculos, como houvera sucedido, se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, por razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. E aí a outra pergunta que é bem interessante, que a gente fala assim, a diversidade das raças humanas, né? Então, como é que é essas diferenças, né? De preto, branco, japonês, amarelo, né? Chinês, de onde é que veio isso, né? E aí o Kardec pergunta, de onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida, dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modo diferente, em nada se assemelharão quanto ao moral. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie? Faz a pergunta, responde perguntando, né? E aí, houve uma época, até aqui no próprio Brasil, que o pessoal considerava Kardec racista por causa de algumas questões, algumas perguntas que ele fazia e depois colocaram, mas se a gente, quem está estudando isso aqui percebe claramente que não existe nada de racismo nisso, não existe nada de preocupação. Inclusive, recentemente, algumas pessoas vêm com as conversas aí e tal, que teria que atualizar, porque não sei o quê, mas eu li, confesso para vocês, eu li várias vezes o livro do Espírito, assim, e começo a estudar isso, cada vez mais eu compreendo que não tem motivo nenhum para ter essa interpretação que muitos querem dar, né? E ele continua, pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Olha a resposta. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estás sempre inclinado a tornar as palavras na sua significação literal. Pluralidade dos mundos. Aí ele sai da Terra, né? E pergunta em relação os outros planetas, outro mundo. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Todos os globos que se movem no espaço? Sim.
E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. E aí o comentário de Kardec. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só haja no planeta que habitamos, fora duvidar a sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recriarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na construção física da Terra, que possa induzir a suposição de que ele goze do privilégio de ser, que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares e milhões de mundos semelhantes. Eu sempre pensei nisso também, não tem outro sentido, não tem lógica isso, né? É a mesma condição física dos diferentes globos? A resposta é bem clara. Não, de modo algum se assemelham. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, constituição física do mundo, seguir-se-á. Tem organizações diferentes ou seres que os habitam? Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. E ele continua. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse, o astro, se demonstrar apenas como aparência de uma estrela. Ele pergunta, né? Pensa então que não há outra fonte de luz e calor, além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros, em órgãos de conformação. Demais não dissemos, né? Não dissemos que todos os seres são feitos da mesma matéria que vós outros, em órgãos de conformação idêntica aos do vosso? E o Kardec comenta também sobre isso. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequados ao meio em que eles cumprem viver. Se jamais houvermos visto peixes, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com relação aos outros mundos, que sem dúvida contêm elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que há de impossível em ser a eletricidade em alguns mundos mais abundantes do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral, cujo respeito não podemos compreender? Bem, pode suceder, portanto, que esse mundo traga em si mesmo a fonte de calor e de luz necessária a seus habitantes. Aqui é bem interessante que o Kardec, né, que faz, é claro que foi inspirado isso aqui, que ele faz umas considerações e concordâncias bíblicas
concernentes à criação, né? Então ele vai comparando aqui, né? Então ele começa na 59, esse aqui é a 59. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiado na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirmam a opinião de há muito partilhadas pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é de estar em contradição com o texto do livro sagrado. Mas um exame sério mostra que essa contradição é mais aparente do que real, o que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Então, recentemente, acho que foi um estudo anterior, se não me engano, da Revista Espírita, tinha uma questão sobre isso também, que uma pessoa fez um texto falando sobre essas questões, né? Aí eu também tenho esse sentido, porque a maneira que as pessoas interpretaram, primeiro, quando foi escrito aqueles textos, ele foi escrito lá no hebraico, no aramaico, então é uma linguagem muito pobre. E segundo, eles estavam falando para um povo ainda não é muito esclarecido, né? Ainda no início, bem, né, vamos dizer assim, que não tinha esse conhecimento que tinha. Então ele falou daquela maneira alegórica, como que ele coloca aqui. A interpretação que o povo foi dando para frente criou problema, que daí aconteceu que cada uma foi pegando aquilo e foi criando o seu sistema, né? Ele coloca, inclusive, isso no estudo do Revista Espírita. Né? Cada grupo foi colocando seus sistemas e aí foram criando de acordo com os interesses de cada um. Mas aqui que ele coloca aqui é bem isso mesmo. Se a gente pegar bem a interpretação, depende do que você vai analisar aquilo. Quando ele fala um dia, 7 dias, como é que você vai falar de um dia que não existia dia antes? Então, o que se referia a isso? É uma questão de uma alegoria, para se entender que não foi feito de uma hora para outra, assim, né? Ó, ele vai falando sobre os seres humanos. A questão de ter cidadão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é única cujo respeito às crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguição a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. E, no entanto, a Terra gira, malgrado os anátemas, né? Não podendo ninguém hoje contestá-la, sem agravo a sua própria razão. Então, ele dizia que a Terra não girava, que girava era o Sol, né? E aí até modificar isso aí, perseguiam as pessoas que faziam isso, né? Que defendiam essa teoria, né? Diz também a Bíblia que o mundo foi criado, aquilo que eu comentei, diz a Bíblia também que o mundo foi criado em 6 dias, e põe a época da sua criação 4.000 anos, mais ou menos antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um deles talvez muitas centenas de milhares de anos. Né? Você imagina, hein, naquela época, da igreja lá, aqueles que seguiam principalmente o Velho Testamento, né? Imagina a confusão que isso não dava. Isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião isolada. É um fato. Tão certo como o movimento da Terra, que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro
em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra a expressão de uma linguagem frequentemente figurada. Daí concluir que a Bíblia é um erro? A pergunta que ele faz a pergunta no texto. Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-las. É isso mesmo que eu também penso. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz em Gênesis. Havendo apenas notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente, não. Fora mister fazer-se da divindade, bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos? Para regerem os mundos. Vou voltar de novo aqui. Fora mister fazer-se da divindade, bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ele estabeleceu para reerguerem os mundos. A ciência, longe de procurar apulcar, né, a obra divina, nola mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuada sem derrogação das leis da natureza. De acordo nesse ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como o do dilúvio universal, o ano. Deve estar errado aqui, 16.540 a formação do mundo. Ao passo que a geologia nos aponta grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo o que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Podia-se dar-se que, de um momento para outro, se adquiriram a certeza material da anterioridade da raça humana, a então se reconhecera que, a esse propósito, como tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico, ou é mesmo o que assistiu Noé, ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los, e, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ao que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram o movimento da Terra,
e os seus períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que ou é menos, admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito por volta de 1700 a.C., encontraram esse país muito povoado e já bastante tentado em civilização. A própria Bíblia mesmo, se você vai lendo, ela fala isso, né? Quando até mesmo a história de Abel e Caim, aí quando ele saiu, aí ele começou a andar por lá, chegou lá, andou em um lugar lá, encontrou povoados, né? Ele vai contando lugares, tá, que tinham já umas civilizações mais adiantadas e tal. Quer dizer, não bate uma coisa com outra, né? Então é isso que ele está dizendo, e é bem claro isso também, né? A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700 a.C., isso é, no espaço de 600 anos, não somente a possibilidade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo a mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas, né? E ele continua. A diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião. A diversidade da raça corrobora igualmente essa opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso ou era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé tenham se transformados ao ponto de produzir a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo ao invés se explica.
admitindo-se que a existência do homem é anterior à época que vulgarmente se pretende, que ela começou, que diversas são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, e, atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos os livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levemente a pecha de falsas a doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que a combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse meio único de não apresentarem o lado vulnerável ao ceticismo. Bom, gente, hoje era isso. Ficou até um pouquinho mais curto hoje, mas para não entrar num outro capítulo que nós já vamos mudar para um outro tema, eu resolvi terminar isso. Eu até achei que ia ser um pouquinho mais longo, que normalmente eu faço em torno de 40 slides, 45, 46, mas hoje, que parece que os textos foram mais longos, ele foi um pouquinho mais rápido. Mas foi isso que eu preparei, e dá para a gente conversar um pouquinho, né? Silvestre, quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Bem interessante esse tema, né? Está aberto, pode falar, né, pessoal? Vamos conversar um pouquinho, né? Eu vejo que vocês... Mas que essa parte aqui é meio de explanação mesmo, é uma coisa assim que ele coloca os fatos e ele coloca de uma maneira tão lógica, tão clara, né? Que é difícil a gente não entender isso, né? A gente está ouvindo constantemente notícias, né, de sempre novas descobertas, cada vez mais, que se constroem novos instrumentos, né, consegue se ver mais longe e descobrir novas realidades, né, até então nem imaginadas, né. Então, realmente, isso aqui ele dá uma ideia, cita alguns fatos, algumas datas, né, e basicamente sobre a crença que sempre existiu, né, dessa formação do mundo, da raça humana, né, que fica sempre no nível da crença, mas a ciência hoje está mostrando que teve um processo lógico, um processo científico, um processo natural, né, de desenvolvimento, e que esse período que nós imaginamos, realmente, como fala aqui, é muito maior, né? Assim como toda a criação é muito maior do que a gente possa conceber, né? Por isso que ele deixa algumas colocações, ele coloca lá, tem alguma coisa que não cabe a nós ainda entender, né? Então tem coisa ainda que ainda foge, porque realmente a gente fica perguntando, né? Como? Por isso que ele fazia as perguntas, ia perguntando, o Espírito respondendo, e às vezes perguntando, olha, tem coisa ainda que não conseguimos, não está dado para nós entender como é isso. Mas aí ele deixa bem claro que Deus jamais derrogou as leis naturais, né? Quer dizer, ele tem um processo de formação, de aglomeração, que era claro que é a sua vontade que exerce ali, mas não diz assim aquele estalo, faça-se a luz, cria-se a terra, cria-se homem, né? De 7 dias pegou, mexeu com a terra e criou o homem, depois tirou da costela de Adão e criou a mulher. Então tem coisas assim que não tem muito... tem que ser alegórico, você tem que entender com essa alegoria, né? De colocar, tem que ser pensado, né? Então, porque até quando fala da formação dos elementos, né? Da criação dos elementos, hoje está comprovado aí pela química e física, você mistura
determinado produto com outro, e a determinada temperatura, pressão, não sei o que, você cria um novo elemento. Né? Então, o homem já consegue manipular nas partes dos materiais aí, fazer quantos elementos não fazem, né? Hoje novos aí, de aço mais resistente, material mais resistente, não sei o que, mistura, usando inteligência. Cara, imagina, e aí derrogou alguma lei? Não, apenas está manipulando através da vontade, descobrindo como é que você faz, temperatura, pressão e outras questões aí que você consegue formar, né? Então é assim a formação do mundo também, né? Porque a gente fica sempre curioso, né? Como que não tinha nada aqui na Terra, daqui a pouco nasceu o homem? Chega um posicionando. Depois ele fala, né? A mesmo texto aqui, ele não dá a resposta muito clara, ainda fica, né? Não sabemos direito ainda, não temos condições de saber, né? É aquela história que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ué, se nós sabemos o meio de reprodução, nós sabemos o processo, como é que se forma de todos os animais. Mas e o primeiro, né? E os primeiros? É bem interessante essas questões, né? É uma coisa assim para a gente pensar, né? E ele parte nesse sentido. Por isso que ele volta sempre na questão do giro da Terra lá, né? Da Terra girava, o Sol que girava, né? Que depois a igreja teve que voltar para trás, né? Porque ele fala, pô, compreendeu que não fazia sentido você ficar teimando com uma coisa que todo mundo sabe que é o contrário, né? E pior que tem gente que até hoje ainda fala que a Terra é plana, né? Incrível isso, hein? Vocês já viram essa teoria aí dos conceitos aí? Tem um maluco aí um dia que começou a defender isso. Não, a Terra é plana. Ué, gente, não, na verdade, imagina naquela época, né? Olha, nós estamos falando em 1857, né, gente? Você imagina, não tinha recursos científicos, tecnológicos mínimo em relação ao que nós temos hoje, né? Que nós percebemos hoje. Tanto é da formação do nosso mundo aqui, das áreas geológicas, né? Que o Silvestre falou, hoje consegue comprovar mesmo isso, mostrando lá o solo, não sei o quê, análise lá de tantos mil anos atrás, né? De formação, né? De civilizações, né? Inteligentes, povos que tinham até mais desenvolvimento que nós, já consegue comprovar. E aí também como para o macro, aí, pro acima do espaço, né? O que talvez ainda não compreenderam é isso que ele coloca aqui, que cada mundo desse aí tem sua própria formação diferente. Então talvez nós não vamos ver o Sirius da maneira que nós vemos, pode estar em outra forma, né? Diferente a gente entender, né? Mas que existe inteligência, existe, isso aí não há dúvida. Mais alguém quer fazer algum comentário? Foi bem curtinho, mas aí nós vamos ver depois na próxima aula aí, um pouco mais curto hoje, até por causa do feriado também, né? Vamos descansar um pouquinho antes, né? Mas aí, na próxima estudo, nós vamos ver um pouquinho aquela questão do vital lá, né? E aí vamos indo devagarinho. E, gente, vamos abrir um debate mais, aqueles que quiserem conversar um pouquinho mais lá no próprio grupo lá do WhatsApp, podem perguntar, questionar, responder, colocar artigos que contrário, né? Vamos transformar esse estudo assim de uma maneira da gente poder aprofundar mais, né? Bom, feito então? Silvestre, tudo bem então? Tudo bem? Quem faz a nossa oração final então? Eu vou fazer. Senhor Deus,